Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje faremos o estudo da pergunta 175 e 175A. Meus irmãos podem até talvez estranhar a fragmentação das perguntas e respostas, mas vamos observar na explanação dos nossos irmãos aqui, que aqui estão, a presença deles, na fala de cada um deles, esse processo de divisão, ele é altamente didático. Porque se fosse uma única pergunta para cada determinado tópico, nós teríamos que dividir as respostas. E Kardec sabia dividir muito melhor do que nós. Fazer 2 perguntas hoje vai ser realmente muito bom. Então, temos conosco Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa grande rádio, a Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. Leir. Queridos amigos ouvintes, queridos irmãos, aqui estamos felizes pela oportunidade de estarmos juntos com vocês. Vamos estudar esta doutrina. Não é simplesmente uma religião, é a nossa realidade. Leiam Kardec, estudem Kardec, o máximo que vocês puderem, e sejam felizes. E temos aqui Adalberto. Considerando que precisamos estudar, como diz o nosso irmão, mas não podemos esquecer de praticar, de vivenciar o Evangelho redivivo, busquemos nosso irmão Raul Teixeira para nossa reflexão. O Espiritismo não é para quem pode, é para quem aguenta. Muita paz. Então, vamos ter, abrindo os trabalhos, Américo 474. Lembrando que nós estamos no item no Livro dos Espíritos que fala sobre a encarnação nos diferentes mundos. No programa passado nós vimos que as diversas existências corpóreas de um espírito, né, nossas existências corpóreas, elas se dão muitas vezes, né, não só em um país, algumas vezes não só em um planeta. Às vezes a gente vai num planeta, depois consegue o merecimento ou a necessidade de ir para outro planeta, e assim então foi iniciado esse tópico que é a encarnação nos diferentes mundos. E hoje, como o nosso querido João falou, nós vamos fazer as perguntas a partir da 174, onde foi perguntado aos espíritos o seguinte: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Resposta: não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor
e que pode até ser pior. O que isso quer dizer para nós? Que os planetas, eles evoluem também. Os planetas, eles seguem de acordo com a média daqueles espíritos que estão ali encarnados. Então, todas as pessoas num determinado planeta, ou a maioria das pessoas de um planeta, vão evoluindo, e o natural, então, é que aquele planeta seja morada de espíritos cada vez mais evoluídos. Se num determinado momento da nossa vida nós não conseguirmos progredir ao ponto que aquele planeta progrediu, se nós não conseguirmos crescer juntamente com os espíritos que habitam aqui a Terra, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento em que nós não poderemos mais ficar aqui. Nós, seres humanos, isso é o mais importante para a nossa reflexão de hoje, nós normalmente olhamos para nós. Nós olhamos para nós e falamos assim: eu quero um planeta em que ninguém mais me xingue. Eu quero um planeta em que ninguém mais me veja passando necessidade e me deixe abandonado. Eu quero um planeta em que ninguém mais me traia. Eu quero um planeta em que ninguém mais me desrespeite. E eu olho tudo para mim. Só que o que acontece? Eu esqueço de olhar para o outro lado. Se esse planeta está se transformando num planeta em que não vai haver mais desrespeito, em que não vai haver mais traição, em que não vai haver mais xingamentos, em que as pessoas se preocupem com as outras, etc. Se esse planeta só permite pessoas nesse nível, o que acontece? Se eu ainda desrespeito, se eu ainda traio, se eu ainda xingo as pessoas, se eu ainda estou no patamar de não me preocupar com os outros, eu vou ter vez nesse planeta? E aí? É óbvio que não, né? Então é necessário que, o quanto antes para ontem, eu cuide da minha cirurgia moral, como diz o nosso querido Adalberto, que eu comece de ontem mudar a minha vida para que eu seja merecedor desse novo planeta que agora entra nessa nova fase de regeneração. E se eu não conseguir me regenerar a tempo, se eu não conseguir acompanhar as pessoas, eu vou ser, infelizmente, lançado, como está sendo falado aqui na pergunta 174, para um outro mundo que não seja melhor e que pode ser até pior do que o mundo que a gente vive hoje. O que diria meu amigo Leir? O nosso querido professor Allan Kardec, ele caracterizou na pergunta a expressão necessidade. Ele pergunta se voltar a viver aqui na Terra, renascer aqui outra vez, constitui uma necessidade. Por que a questão necessidade? Como relembrou aqui o nosso querido companheiro Américo, tudo isso está baseado no programa divino, que é a evolução do filho espiritual, desde o princípio até que ele possa alcançar a perfeição nas condições angélicas e, digamos que a evolução seja sem fim. Necessidade, então, aqui caracteriza a evolução necessária para cada um de nós. O que o Américo expôs está correto e se assemelha, todos esses exemplos trazidos, como se estivéssemos numa escola, como se o nosso mundo fosse equiparado a um educandário, e temos aqui as diversas necessidades, as matérias que devemos vivenciá-las como família, que é o principal instrumento da nossa evolução. E então, digamos que se você não conseguiu progredir, porque a resposta do instrutor diz, se não conseguir progredir, você precisa reviver todas aquelas matérias que você negligenciou. Então, dentro desse caso, é necessário voltar aqui outra vez. Adalberto. É interessante, porque no próprio Livro dos Espíritos, pergunta o professor Allan Kardec: quem Deus nos enviou para nos servir de guia e modelo? Jesus. Pergunta 625. 625. Aqui no Rio, Olaria Sans Pena. Então, se há uma necessidade, e não há essa necessidade de reencarnar na Terra,
precisamos considerar uma informação do realmente mestre dos mestres, do realmente professor, Jesus de Nazaré. Há muitas moradas na casa do Pai. Quantos países tem no planeta hoje, João? Você que é professor de história. Não precisa responder. Mas você que está nos ouvindo. Com certeza mais de 100. Muito bem. Só na ONU são mais de 130. Exatamente, é por aí. Então, quantos municípios há no Brasil? No Brasil? Quantas favelas tem no Rio de Janeiro? O Brasil tem por volta de 5.600 municípios. Tá? As favelas, as comunidades de baixa renda variam de acordo com a região do país. Então, isso... Porque existem lugares onde você não tem condições de se colocar dentro do território, tá? Por exemplo, em Curitiba, você praticamente não tem favelas. Então, o que eu quero... Mas em contrapartida, por quê? Será extremamente frio. Quando o inverno vem violento, chega a ter temperaturas abaixo de zero. E muitas vezes a Secretaria de Assistência Social tem que socorrer essas pessoas, levar para lugares onde são aquecidos para não morrer. Então, a proposta da nossa reflexão é buscar ali, no comentário do colega, a Terra é realmente uma escola. É. Isso. Mas também é uma penitenciária. E nós estamos encarcerados num corpo físico. Por necessidade, nós viemos por aí aos milênios reencarnando por necessidade. Sim. Pode ser que nós venhamos à Terra quantas vezes? Várias vezes, ou a necessidade. Dalberto, você vai reencarnar com João, marido e mulher, lá no Afeganistão, na próxima. Aí olha, vai depender do sexo. Então você vê mulher. Que seja, então, de qualquer forma, enquanto a gente ficar cristalizados na teoria e não vivenciar isso, porque aí a gente vai ficar na resposta até quando? Quem aqui está preparado, certamente vai se preparar para reencarnar na Sibéria. Se em Curitiba está frio, imagina na Sibéria. Menos 60, menos 40. É por aí. É por aí. A gente vai se adaptar? Vai se adaptar. Menos 40 é mais ou menos o período de outono. Sabe, então, se nós formos, e eu sou a favor de quem tem possibilidade de estudar, pesquisar e tal, o famoso empurrão que a gente sempre dá, se vira, busca o livrinho do professor Emmanuel, A Caminho da Luz, e vai reestudar o livro todo, se quiser, mas especificamente o capítulo 3, as raças adâmicas, o sistema de capela, um mundo em transições, espíritos exilados na Terra, fixação dos caracteres raciais, origens das raças brancas, 4 grandes povos, enfim, as promessas do Cristo, e tem lá uma nota de Emmanuel muito interessante para a nossa reflexão. Há quantos milênios a gente vem lá desde da bactéria, do vegetal, hominal, e vão por aí. E a bactéria, no caso, você pode considerar um período de mais ou menos 1 bilhão de anos. Sabe, então, Emmanuel já fala aqui, lá na introdução desse capítulo 3, que a luz de Capela até chegar no planeta Terra, a sua luz gasta cerca de 42 anos
para chegar à São face. 3 parsecs. É de comer esse troço? Eu tenho que saber É que uma o João distância, começa... é uma medida astronômica. Então, se eu for falar, enrola a língua, João. Um parsec significa 13,8 anos-luz. Sabe? Então, já que a luz percorre o espaço, diz ele, completando aqui, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Exato. Sabe, então, há quantos anos, né, a gente já vem por aí nessa necessidade reencarnatória frequentemente? Agora, por que existe essa necessidade? Porque a gente está sempre tentando dar ponto sem nó. A gente pensa que é malandro, a gente pensa que sabe mais do que os outros. E a escola terráquea tem várias salas de aulas. Uhum. Tem sala de aula que a professora chama-se dor. Tem sala de aula que a professora chama-se necessidade. Outras tantas salas de aulas e algumas faculdades têm o coordenador chamado sofrimento. E a gente não vai aprender por quê? Tem que esperar o sofrimento chegar? Tem. Exatamente. Por quê? Porque nós somos descarados, relaxados. Mas nós temos que ir adiante, viu? Né? Enfim, é a nossa reflexão. Nós não somos descarados nem relaxados. Isso aqui não somos. Descarado é um termo baiano. Não. Nós temos o hábito, que é ancestral, de cultivar o orgulho e o egoísmo. Descarado. E isso está no Livro dos Espíritos. Exatamente. Está aí. Enfim. Então, né? E no mundo que pode ser pior, né? Em primeiro lugar, nós vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. É interessante uma coisa. A gente tem que enxergar também a oportunidade de vir viver num planeta dito pior, conforme está dito pelos Espíritos, como uma oportunidade de evoluir. Sempre. Porque é lei de progresso. Pense bem. Nós hoje temos iluminação elétrica, temos transmissão de rádio, temos internet. Imaginemos indo para um planeta totalmente primitivo, onde nós vamos levar os nossos conhecimentos para a idade da pedra desses planetas, em que nós vamos ter que desenvolver alguns conhecimentos fundamentais para poder, pelo menos, sobreviver. É o que Emmanuel fala nesse capítulo. Sim, eu sei disso. Exatamente. E eu acho que esse livro tem algumas questões aí que eu colocaria, sabe, na pauta, porque ele teria que ser revisto, com base nos conhecimentos atuais da ciência. Você quer falar hoje que estamos vivendo a civilização mais avançada, nunca antes imaginada, que já existiu na Terra. Estamos vivendo o grau da maior inteligência já adquirida e a expansão do sentimento do amor, a cada dia, com mais força espalhando-se em todas as nações do mundo. Sabe o que significa isso? Não somos mais atrasados. Nem somos. Não, veja bem. Agora somos responsáveis. Nós estamos em processo de regeneração. Isso aí. Ninguém tem dúvida a respeito disso. João, se você me permite, quem nos fala isso, que o nosso querido Leí falou, foi o próprio Kardec, que diz que nós, o espírito, ele nunca retrograda. Ele está cada vez mais avançando. Então, nós, a cada encarnação, por mais que a gente olhe e veja o quanto nós ainda precisamos mudar, a gente sempre está melhor do que a anterior. Então, de fato, essa é uma prova de que hoje nós vivemos a nossa melhor fase.
Porque quando a gente olha para trás, se a gente não retrograda, se a gente avança sempre. Nós vamos avançar sempre, caminhando, tropeçando, nos ferindo, tá? Mas é melhor que nós tropecemos nas pedras e viemos a nos arranhar do que machucar quem quer que seja. Exatamente. O negócio é esse. Posso ler a 175? Perfeitamente. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que aí se progride, como em qualquer outro mundo. Então não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é avançar para Deus. Então aqui os espíritos estão nos respondendo que vir à Terra não é uma vantagem, mas sim uma necessidade que nós temos para evoluirmos. E graças a Deus que nós temos essa oportunidade de vivermos nesse momento em que já se fala da necessidade do amor, vivermos nesse momento em que as pessoas já estão vendo a necessidade de se responsabilizarem pelos seus atos, pelo que fazem com o outro, que as pessoas já entendem que não podem fazer o mal ao seu próximo, ainda que não consigam o tempo todo se segurarem, mas pelo menos já estamos nos conscientizando que não podemos. Então essa necessidade de vir à Terra é uma necessidade para a nossa evolução. Os espíritos são claros ao dizer que se nós permanecêssemos o tempo todo no estado de espírito desencarnado, nós não conseguiríamos evoluir, iríamos estacionar, porque a nossa evolução se dá justamente nessas lutas diárias, né, meus irmãos? Não, porque o que quer que nós venhamos a aprender no mundo espiritual, nós vamos colocar na prática aqui, exercitando através do corpo. O espírito não sente dor. O espírito tem uma liberdade que o corpo não faculta. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem condições de refletir nos tropeços que, porventura, ele tenha durante o período em que ele esteja na espiritualidade. E aquilo que aparentemente pode ser uma condição de felicidade pode ser um grande engano. O grande fato é esse. Os períodos de reencarnação, poxa, são sempre problemáticos. Eu vou ter que encerrar o programa, porque o relógio ali está nos dizendo isso. O tempo voa. Voa mesmo. Nós temos que entender que temos que refletir profundamente a respeito de qualquer uma das matérias em que estamos estudando, e como diz o Leir, há que estudar Kardec, há que aprofundar-se em Kardec e, acima de tudo, praticar. Há que viver Kardec. E olha, a coisa é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Isso é um fato. É a nossa realidade mais profunda. Exatamente. Não basta ter valores intelectuais. É necessário não somente vivenciá-los, como também refletir o que estou fazendo na minha vida. Não deixe para amanhã, querido irmão, querida irmã. Exatamente. É hoje, é o nosso dia. Sucuri, por esperar, morreu de fome, né? É. Mas na beira do rio não falta capivara. É isso aí. Tá? Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
e que possamos fazer do tempo agradável que a todos nós é dado de maneira igual um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Vamos hoje estudar o item 4, a realeza de Jesus. Diz aqui o texto de Allan Kardec: que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real. A primeira é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Aquela é sempre abençoada pelas gerações futuras, ao passo que a outra muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral continua governando, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados da terra. Foi com essa razão, portanto, que ele disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Realmente essa interpretação de Allan Kardec é interessante, né? Porque no mundo nosso aqui, Jesus nunca foi coroado rei de nenhum estado, de nenhuma potência, de nenhuma nação. Ao contrário, sempre primou pela humildade e o despojamento de qualquer benesse terrena. Mas dentre nós, habitantes ainda aqui do nosso planeta, ele recebeu o título de Rei dos Reis. Isso em homenagem ao seu messianato. As coisas que ele trouxe para nós, os prodígios de que ele foi capaz de realizar. Então, ele foi nomeado pelo povo como rei, porque o povo o aclamou assim em honra a tudo aquilo que ele fez por todos, pelo legado que ele deixou. E hoje, quase 2000 anos depois, continua ainda vigendo toda essa realeza moral a que ele foi destinada. Se no outro mundo podemos chamar, como dizemos sempre, o reino de Deus, também não é um reino como esses reinos aqui da terra.
É uma maneira de se expressar para dizer que Deus está no comando de tudo. E naquela época, quem estava no comando de tudo sempre era um rei, ou podia ser um faraó, ou outro título qualquer monárquico, mas era um monarca, né? Ou um tetrarca, como era o caso de Herodes, porque ele era monarca de 4 reinos. Então, Jesus e outros chamavam, dizer assim, a residência espiritual, que podemos usar esse nome, residência, mas esse estado em que se encontra Deus, de reino de Deus. E é esse reino que Jesus se refere a Pilatos quando diz: o meu reino não é deste mundo. Então ele diz que o reino ao qual ele pertence, o reino ao qual ele é súdito, é o reino de Deus. Ele não diz que era reino neste reino. Ele disse que o reino dele era aquele. Não é verdade? Porque aqui no Brasil já foi um império, havia um imperador. Mas se alguém perguntasse a um brasileiro: de onde você vem? Seu reino é daqui, desse local? Você vai dizer: não, meu reino é lá do Brasil, porque é o lugar de onde ele vinha. Então, você pertence àquele reino, não significa que você seja o rei. Os súditos do rei, os súditos todos pertencem àquele reino. Né? Então, não quer dizer que... Então, eu acredito que foi com essa acepção que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então tu és rei. Não sou rei aqui, como você entende, não sou rei, até porque o meu reino, o reino do qual eu venho, o reino ao qual eu pertenço, não é este reino aqui deste mundo. Aqui, eventualmente, eu vou ser aclamado no futuro de rei dos reis por aquilo que eu trouxe, por aquilo que eu preguei, por aquilo que eu ensinei, por aquilo que eu fiz pelo povo. Mas isso aí é um título honorífico, não é um título monárquico que dá poderes especiais a ninguém. Então, eu acho que essa hipótese trazida por Allan Kardec é muito interessante. Dando sequência ainda aqui a este capítulo, nós temos aqui no item 5º, o item 6º e o item 7º, 3 textos da mente de Allan Kardec versando sobre o ponto de vista, que eu também considero muito interessante, porque ele trata do ponto de vista através do qual nós estamos observando as coisas, como as coisas funcionam. Então ele diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Então, é muito interessante aqui essa frase, porque dependendo da clareza com que você observa a vida futura, você imagina a vida futura, vai trazer para você uma fé inabalável naquilo que há de acontecer com você no porvir. Dependendo da forma que você encara a vida futura, você vai ter uma fé muito grande com relação àquilo que pode acontecer com você mais tarde. Essa fé no futuro tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. É muito interessante esta forma de encarar que Kardec está trazendo. Porque conforme a maneira que você observa o seu futuro, como você prevê o seu futuro, dependendo do ponto de vista que você está tendo com relação ao seu futuro, além de lhe dar uma fé muito grande naquilo que pode acontecer, muda a sua vida atual. Porque se você encara o seu futuro de uma maneira humilde, submissa à vontade de Deus,
preocupada com aquilo que pode acontecer de mal, de bom com você, e essas coisas sendo consequência do que você faz hoje, então, o ponto de vista que você está tendo é aquele que diz: tudo aquilo que eu faço hoje tem reflexos no meu futuro. Então, se tudo que eu faço hoje tem reflexos, significa que o que eu faço de bom vai ter reflexos bons. O que eu faço que não é bom vai ter reflexos também que não são bons, porque a lógica diz isso. Então, se eu quero no futuro ter boas coisas, reflexos bons no meu futuro, eu começo agora a fazer coisas boas, a plantar coisas boas. Por isso que a crença na vida futura é extremamente importante. E depois disso, acreditar na vida futura com fé, de que as coisas podem acontecer de acordo com o que você programar hoje. Então você passa a ter, em tese, o controle do seu futuro. O seu futuro não está assim, mas ao Deus dará, não está ao léu. Você é senhor absoluto do seu futuro. Por isso que o ponto de vista que você usa para observar a vida futura é que vai mudar radicalmente as suas atitudes. Para quem coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. Então, repetindo o que Kardec nos traz, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação de um período ingrato. Então, exatamente, a vida futura é indefinida. Ele está usando aqui esse adjetivo no sentido de infinita. Não tem fim, não tem definição ainda também. Não tem definição no sentido, não tem término. Não está definida. Definida significando que tem fim. Definido, é que tem um fim. Ela é indefinida, é sem fim. Então você começa a observar a vida espiritual sob esse prisma, sob esse ponto de vista, a sua vida corpórea torna-se uma simples passagem, uma breve estação num país ingrato. Porque aqui nós passamos muitas vicissitudes, então podemos até entender essa forma de falar de Kardec. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ela suporta com paciência, que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. Então a pessoa, ele que se refere a esta pessoa que encara a vida futura da forma do ponto de vista com fé. Nessa pessoa, as vicissitudes e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que esta pessoa, suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada terá de assustador, deixa de ser a porta que se abre para o nada para ser a porta da libertação, que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. É aquilo, se você sabe que está passando por muitas dificuldades hoje, mas tem primeira certeza que elas vão ter um fim. As amarguras, decepções vão acabar. Vão ter que acabar. Mais cedo ou mais tarde elas vão acabar. Então você sabe que no futuro, dependendo das suas atitudes hoje, o seu futuro vai ser melhor, mais confortável, menos sofrido. Então você age com relação às suas dificuldades hoje com mais calma. Você tem calma para enfrentar as dificuldades. Serenidade para enfrentar essas dificuldades.
Então tudo aquilo que dói muito em todo mundo, em você às vezes dói menos. Não é que deixa de doer, mas dói menos, porque você encara aquilo com mais força, com esperança, com fé no futuro, com calma, serenidade, humildade perante Deus. Então você consegue passar por essas dificuldades de uma forma que minha mãe costumava dizer, uma forma elegante. Uma forma elegante. Sem reclamações, sem show, sem escândalo, porque você sabe que aquilo é temporário, por pior que seja, por mais doído que seja, você sabe, isso vai passar. Vai passar. E vai passar mais rápido se eu aceitar essas injunções todas com fé no futuro e trabalhar agora para que elas demorem o menor tempo possível. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. O que é certo, se a pessoa não acredita em vida futura, não acha que morreu, acabou, ponto final, então ele dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, para o que está acontecendo agora. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança, que nada mais vê além de seus brinquedos, e tudo faz para os obter. A perda do menor deles causa-lhe pungente mágoa, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua, infligindo-se a si própria verdadeira tortura de todos os instantes. Exatamente. Se a pessoa só acredita na vida presente, tudo aquilo que ele está passando torna-se de uma importância muito maior. E a comparação que ele faz, a analogia que ele faz com as crianças é perfeita. A criança, ela tem foco nos seus brinquedos, nas suas brincadeiras. Então, se de repente ela perde um brinquedo daquele, para ela aquilo é o fim do mundo. Ela não sabe que no futuro aquilo não vai valer nada. Aquele brinquedo vai estar jogado numa gaveta, vai ser dado para uma pessoa carente, mas ela não vai mais fazer falta daquilo. Mas ela não tem essa noção. Então, para aquele brinquedo é tudo, e chora, faz birra, sofre porque quebrou o brinquedo, perdeu o brinquedo. São essas pessoas que só acreditam na vida atual. Qualquer coisa que perde nesta vida é um desacerto. Não imagina que no futuro isso vai ser irrelevante. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, adquire a seus olhos grande importância. Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, tanto os homens que ocupam as altas posições como os monumentos. Contudo, se ele subir a uma montanha, homens e coisas parecerão bem pequenos. Exatamente, esse é o ponto de vista. Se o seu ponto de vista está no nível aqui terreno, tudo que você vê aqui é muito grande. Uma estátua é muito grande, um prédio é muito grande, as pessoas têm uma importância terrível. Passa uma pessoa importante, você já se curva. Agora, se você vai para o topo da montanha e observa essa mesma cidade, seu ponto de vista muda, porque os prédios já não ficam tão grandes relativos uns aos outros. Os monumentos não têm mais aquela suntuosidade. As pessoas importantes se misturam com as outras menos importantes num formigueiro, como se fosse um formigueiro, e vira tudo a mesma coisa. Então, seu ponto de vista muda. Por isso que você, se colocando no ponto de vista da vida espiritual, olhando para esta vida aqui do seu ponto de vista espiritual, as coisas tornam-se menos complicadas. Você não fica orgulhoso demais com as coisas boas, não excita a sua vaidade, a sua soberba, e as coisas ruins não deixam você de forma mais sofrida, porque você sabe que aquilo ali é um contexto que vai acabar passando. As coisas boas também vão passar. Se você quer que elas se perpetuem, você tem que tratar de agir bem para recolher como fruto as coisas boas. Aí sim você vai conseguir entender melhor as coisas e sofrer menos. Então continua sendo uma questão de ponto de vista. É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento,
perde-se na imensidão. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as levará um pouco e que por tão pouco tempo conservarão. A importância, pois, dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. Exatamente. Ele chama a nossa atenção com a vida futura, é isso. Por isso que eu concordo plenamente com ele. Quando você entende que existe uma vida futura, você começa a dar menos importância relativamente às coisas daqui da vida, não dá menos importância à vida terrena, mas às coisas que a circundam, sejam coisas muito boas, sejam coisas muito mais. Você relativiza isso. Você se põe de um ponto de vista do alto e olha, não, tudo bem. Isso aqui vai passar, tanto as boas quanto as ruins. Então eu não vou ficar todo orgulhoso, metido a besta com as coisas boas, também não vou ficar choroso, lamentoso demais com as coisas ruins, que eu sei que elas vão acabar. Além do que, como eu tenho fé na vida futura e sei que ela é consequência dos meus atos de hoje, eu trato de, se eu gosto das coisas boas, querendo que elas continuem por mais tempo, trato de agir bem, fazer coisas boas, né, relativa às outras pessoas, não ficar com inveja daqueles que têm mais que eu. Então eu vou começar a angariar frutos no futuro, vou colher frutos bons no futuro. Então é um alívio muito grande que tem a pessoa que tem fé no futuro, tem fé na vida futura. Mas esse tema continua ainda nos itens 6 e 7 e que nós vamos dar continuidade no próximo programa. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.